Olá! Até o momento, vimos vários tipos de investimento em renda fixa para identificar as melhores opções de cada perfil do investidor. Nesta videoaula, vamos conhecer os COIs. COIs são certificados de operações estruturadas. É um investimento que mescla ativos de renda fixa e renda variável. Normalmente, é estruturado com base em cenários de ganhos e perdas, selecionados de acordo com o perfil de cada investidor. Os bancos são grandes emissores de COIs, que representam uma alternativa de captação de recursos para as instituições financeiras e uma alternativa de aplicação para investidores. Por isso, pagam juros conforme a variação de alguns índices de bolsa de valores, como Ibovespa e a variação cambial de moedas, dólar, por exemplo. É a versão brasileira das notas estruturadas, muito populares na Europa e nos Estados Unidos. O COI é estruturado por meio da combinação de um título de crédito emitido por uma instituição financeira com estratégias em derivativos. Ao criar o COI, o emissor proporciona cenários para o desempenho de um ativo ou indexador. No COI, tanto as perdas quanto os ganhos do investimento costumam ser limitados. Na pior das hipóteses, quem investir sairá com o mesmo dinheiro que entrou, perdendo apenas o rendimento que se obteria se tivesse escolhido um ativo que apresentou retornos maiores. A emissão do COI pode ser feita em duas modalidades: valor nominal protegido, com garantia do valor principal investido, e valor nominal em risco, quando há possibilidade de perda até o limite do capital investido. Vejamos um modelo de estrutura de um COI no qual o investidor pode escolher duas maneiras de remunerar o valor investido, ficando comprado ou vendido no ativo de referência. Observamos os cenários do comprador. No ponto A, se no vencimento a cotação do ativo estiver abaixo do strike acordado, o investidor recebe o percentual do capital protegido. Já no ponto B, se no vencimento a cotação do ativo estiver acima do strike acordado, o investidor recebe o percentual do capital protegido mais o percentual da variação positiva do ativo. Já em relação aos cenários do vendedor, podemos notar que, no ponto C, se no vencimento a cotação do ativo estiver abaixo do strike acordado, o investidor recebe o nominal investido mais uma remuneração fixa. Já no ponto D, se no vencimento a cotação do ativo estiver acima do strike acordado, o investidor perde proporcionalmente de acordo com a variação positiva do ativo. Lembrando que o COI pode ser referenciado às seguintes classes de ativos: ações nacionais e internacionais, cesta, índices nacionais, internacionais e de preços, juros nacionais e internacionais, taxas de câmbio, títulos públicos e privados, além de commodities nacionais e internacionais. Como vimos anteriormente, dependendo do percentual de proteção do capital investido, o COI pode ser classificado como capital investido garantido, modalidade na qual o investidor recebe no mínimo 100% do capital investido. Perda limitada ao capital investido, modalidade na qual o investidor tem a possibilidade de perda parcial ou total do capital investido. Veja este exemplo. Houve a compra de um COI com valor nominal protegido no valor de R$1.000. No vencimento do certificado, o investidor deve receber no mínimo os R$1.000 investidos inicialmente, mais um possível ganho negociado, por exemplo, 80% da alta do índice Ibovespa no período. Mas como o emissor garante o valor aplicado ao cliente, mesmo que o ativo subjacente caia? Conforme mencionado, o COI é composto por um instrumento de captação,
representado por uma operação de renda fixa, CDB, LCI, LCA, LF, etc. E um componente de derivativos, termos, futuros, swaps, etc. Assim, considerando que o COI garanta a devolução do valor principal investido, R$1.000 ao cliente, ele poderá investir parte deste montante, R$910, por exemplo, em renda fixa, a uma taxa de juros pré-fixada, para que no vencimento do COI, este investimento mais juros resulte nos mesmos R$1.000. Uma vez garantido o capital principal do cliente, resta ao emissor realizar a operação com derivativos para possibilitar a remuneração adicional. Para tanto, podem ser adquiridas opções de compra do índice com o restante do valor principal investido, R$90. Com isso, caso esses derivativos gerem retorno positivo, será possível o pagamento da rentabilidade negociada no caso de alta do índice. Caso contrário, não afetará a devolução do capital aplicado, R$1.000. A venda do COI pode ser feita não só pelos bancos aos seus correntistas, mas também por intermediários, como corretoras, distribuidoras de valores. Conheceremos agora a regulamentação da oferta pública do COI. Dispensa o registro na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Pode ser realizada por instituições intermediárias habilitadas ou por bancos comerciais, as caixas econômicas e os bancos múltiplos, sem carteira de investimento. A instituição deve, mesmo que por meio eletrônico, entregar ao investidor o documento de informações essenciais antes da aquisição do COI e manter um termo de adesão e ciência de risco, datado e assinado pelo titular com a seguinte redação, abre aspas, recebi um exemplar do documento de informações essenciais, DIE, previamente à aquisição do COI e tomei conhecimento do seu funcionamento e riscos, fecha aspas. O administrador de fundo de investimento aberto, que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados, deve elaborar o documento de informações essenciais, DIE, que apresenta, de forma simplificada, as principais informações do COI. O DIE é um documento que permite ao investidor ter a compreensão sobre o funcionamento do COI, seus fluxos de pagamentos e os riscos incorridos. Deve ser escrito em linguagem simples, clara e objetiva. Deve-se manter um termo de adesão e ciência de risco, datado e assinado pelo titular. Além disso, deve seguir um padrão e uma sequência pré-definida. Veremos os requisitos necessários para o DIE. Aviso de que o recebimento dos montantes devidos ao investidor está sujeito ao risco de crédito do emissor do certificado. Descrição da natureza e das características essenciais, destacando se o COI é da modalidade investimento com valor nominal protegido ou investimento com valor nominal em risco. Investimento inicial mínimo ou valor nominal, se houver. Condições de pagamentos periódicos dos rendimentos, quando houver. Data de vencimento ou o prazo da operação. Parcela do valor do investimento protegida, quando for o caso. Dados completos sobre todos os cenários possíveis de desempenho do COI. Condições de recompra ou resgate antes do vencimento pactuado. Indicação e uma breve descrição dos principais fatores de risco. Aviso de que o COI não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Advertência de que a oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários e descrição da tributação aplicável. A utilização de qualquer texto publicitário para ofertas públicas de distribuição de COI deve atender algumas regras. Veja cada uma delas. Ser consistente e não conter informações diversas em relação ao conteúdo do DIE. Usar linguagem serena e moderada,
advertindo para os riscos do investimento. Mencionar que se trata de material publicitário. Alertar para a existência do DIE e informar como obter um exemplar. Incluir que a advertência da oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários. Destacar a modalidade de investimento com valor nominal em risco, quando for o caso. Lembre-se que toda informação sobre rentabilidade passada e divulgada por qualquer meio deverá ter algumas regras, inclusive neste material publicitário. Veja: apresentar gráfico com a evolução do desempenho diariamente e também no momento do vencimento até 30 dias anteriores à data de emissão. Quando a referência for a evolução de preços dos ativos subjacentes do COI, deixar claro que os valores são meramente ilustrativos e a menção à rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Incluir a identificação do período de referência da rentabilidade passada. Mencionar que a rentabilidade líquida depende da tributação aplicável. Esse tipo de investimento tem o desconto do imposto de renda para pessoa física e jurídica. A tributação é a mesma para investimentos de renda fixa, a tabela regressiva. Como o COI é um ativo de renda fixa e também um derivativo, como o dólar, por exemplo, cria-se uma vantagem tributária, pois no COI o ganho da renda fixa é usado para compensar a eventual perda em bolsa, zerando a conta de imposto de renda para o investidor. Só haverá imposto a pagar se a soma da rentabilidade dos dois investimentos for positiva. E como registrar o COI? Na B3, segmento BMF-Bovespa, as alternativas de registros estão divididas em 4 grandes famílias. Digital. A taxa de remuneração depende da observação de regras estabelecidas pelo preço do ativo subjacente. Duplo indexador. A remuneração é dada por um de 2 indexadores, de acordo com a regra de comparação entre eles estabelecida. Participação. A remuneração replica a compra e venda de um ativo subjacente, com o proprietário recebendo a participação sobre o desempenho positivo ou negativo desse ativo em relação a um preço de exercício estabelecido. Volatilidade. Replica ao proprietário a compra e venda de opção de compra e de opção de venda, recebendo a participação sobre o desempenho positivo ou negativo desse ativo em um cenário de alta ou baixa volatilidade em relação aos preços de exercícios estabelecidos no momento do registro. Essas opções de recompra antes do vencimento e regras de remuneração geram centenas de diferentes payoffs, oferecendo aos emissores uma grande gama de estruturas para o registro. Nesta videoaula, vimos as características dos certificados de operações estruturadas, COIs, sua rentabilidade, suas modalidades, valor nominal protegido ou em risco, cenários para comprador e vendedor, classes de ativo, distribuição via oferta pública, documentos de informações essenciais, DIE, material publicitário e tributação. O próximo assunto será as letras de crédito imobiliário, outro título de renda fixa. Até lá!